Ok, boa noite a todos, mais uma aula e sejam todos bem-vindos. Na última aula, como puderam ver, eu fechei a parte do tópico que fala sobre as medidas de tendência central, onde a última parte apresentei uma comparação, uma forma de comparar todas as medidas, as três medidas de tendência central. E só para acrescentar, eu vou fechar, essa aula de hoje vai ser direcionada para das medidas de posição, medidas de separação. Que são mais concretamente, vou falar de quartis, ok? Então, se puderam ver lá na página, eu já disponibilizei a terceira lista, e nessa lista eu peço basicamente para vocês calcularem com mais frequência aquilo que são as medidas de tendência central, para diferentes tipos de dados, e aquilo que são as medidas de posições. Eu vou fechar essa parte, essa aula hoje, e na próxima semana eu vou introduzir a parte de medidas de variabilidade. E como puderam observar lá na página, eu coloquei um link que posteriormente irá vos direcionar ao Microsoft Teams, onde eu proponho uma aula síncrona, ou uma aula online, isso para a próxima segunda-feira, na nossa quarta semana, acho que será a quarta semana da aula após essa nova retomada. Então, na segunda-feira da próxima semana, dia 24, vamos ter uma aula online, e basicamente nos mesmos horários que a gente que aconteciam as nossas aulas anteriores. Mas dessa vez, essa aula particularmente, eu acho que a duração vai ser em torno de uma hora. Não há condições para dar uma aula de 120 minutos. Eu sei que nesse isolamento todo mundo tem algumas certas preocupações e eu acabei propondo apenas uma aula de uma hora. Ok? Então, as medidas de tendência central, em geral, elas nos fornecem aquilo que é o posicionamento, ou seja, elas nos permitem dividir esse conjunto, a massa de dados, em subpartes ou em subgrupos, ok? E esses subgrupos podem ser identificados, sei lá, podem ser K, por exemplo, podem ser 4 partes, 10 partes, 100 partes e por aí vai, ok? E para sua aplicação, basicamente a primeira coisa que temos que fazer exatamente o que nós fazíamos quando quando o objetivo era de calcular aquilo que é a mediana dos dados. A primeira coisa, ou o primeiro passo era de ordenar os valores. Então, isso acontece também para a gente, esse tópico todo referente às medidas de separação ou de posição, é pertinente que a gente faça essa ordenação da massa de dados. É um aspecto crucial, ok? Então vamos ter que ordenar os dados e, em geral, as medidas de posição elas podem ser percentis, como podem muito bem observar, é proveniente de percentagem ou porcentagem, que consiste em dividir a massa de dados em 100 partes iguais ou 100 segmentos iguais. Temos os decis, que vamos dividir a massa de dados em 10 partes iguais. E, por fim, temos os quartis, que consistem em dividir a massa de dados em 4 partes iguais. Ou seja, se você tem uma massa de dados, valores que variam de 0 até 100%, nós vamos dividir esse eixo de 0 até 100% em 4 partes iguais, que são os quartis. E nesse tópico, particularmente para o conteúdo programado na vossa ementa, nós não vamos falar nem de percentis, muito menos dos decis. Vamos nos focar apenas nos quartis, ok? Que é o nosso objetivo. Então, como disse anteriormente, os quartis eles vão dividir aquilo que é o conjunto de dados ou a massa de dados em 10 partes iguais. Desculpa, em 4 partes iguais. Observem que nós temos um conjunto de observações onde, em termo percentual, nós temos de 0% até 100%. Então, o que é que eu vou fazer com esse eixo? Eu vou dividir em 4 partes iguais. Vou ter a primeira parte, que vai ser atribuída aos primeiros 25% de valores observados. Tem a segunda parte, que também é 25%, mas começando do zero, o cumulativo, daqui até esse nível, eu tenho 50%. Então, se eu tenho 50% de zero até aqui, juntando essa faixa e a outra faixa, naturalmente, isso vos faz lembrar de uma medida que nós falamos anteriormente, que é a mediana, ok? Então, nesse ponto aqui, dado que essa linha vai dividir a massa de dados
essa massa, esse conjunto de dados, em duas partes iguais, que é a parte inferior e a parte superior, então o quartile 2 ele é conhecido também como a mediana, ok? Tem a terceira parte, ok? Que também tem uma área de 25%, mas fazendo o cumulativo de 0 até o quartile 3, eu tenho 75%. Porque eu vou somar 25% da primeira faixa, 25% da segunda e 25% da terceira, tenho 75% aqui. E a última parte, que vai complementar, vai ser também 25%, ok? Naturalmente, o valor que corresponde a 100% aqui vai ser o x mínimo, que eu pressuponho não, a recomendação é essa, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é ordenar os dados, ok? Deixa eu até ampliar, desculpa aí. Então, a primeira coisa que vamos fazer é ordenar os dados, e nisso eu aqui vou ter a menor observação, e aqui vou ter aquilo que é a maior observação, ok? Então, o Q1 vai dividir o conjunto de dados em 25% inferiores, ou seja, eu tenho aqui esse quartil 1, essa parte toda vai ser 25% inferiores, e o outro complementar, o complementar naturalmente vai ser 100 menos essa faixa de 25, que é 75. Ou seja, o complementar dessa área aqui vai ser pegar esta e aquela, a outra parte que sobra, que é 75%. Então, mas como aí poderia surgir uma questão, como assim? O que está a acontecer? Por que a gente faz isso? Imagine se o objetivo fosse, por exemplo, de avaliar aquilo que é o vosso desempenho no primeiro, aquilo que foi o vosso desempenho na primeira lista de exercícios que eu disponibilizei. Então, o que eu ia fazer? Eu ia pegar todos os valores, ou seja, todos os valores que os estudantes tiraram, para todos aqueles que já terminaram a atividade, e eu ia ordenar, desde a menor pontuação até a maior pontuação. De seguida, eu ia verificar qual é o valor que separa 25% dos estudantes com a menor pontuação. Naturalmente que a menor pontuação estaria nessa faixa. Então, dessa faixa para cá, basicamente seria aquilo que é a maior pontuação, usando o quartil 1. Mas também podia pegar qual é o ponto exatamente daquela pontuação dos estudantes que separa assim, metade das observações. É metade que tiveram uma nota baixa e outra metade que tiveram uma nota alta. Aí eu ia usar essa quantidade. Então, por isso, o quartil 1 vai dividir o conjunto de dados em 25% inferiores e o complementar, que é 75% superior. O quartil 2, por outro lado, como é a mediana, vai dividir a massa de dados em duas partes iguais, que é 50% inferior e 50% superior. O quartil 3, como vocês podem ver, ele vai pegar o cumulativo de 25, 25, 25. Então, ele vai dividir a massa de dados em 75% inferiores, ou seja, 75% dos estudantes tiveram a menor nota e o outro 25%, ou seja, a outra parte dos estudantes, 25% dos estudantes que tiveram a maior pontuação naquilo que é a primeira avaliação. Então, os quartis, basicamente, a interpretação é essa. Elas vão dividir a massa de dados num determinado nível, onde abaixo desse valor eu tenho uma porcentagem, um valor P% inferior, e outra parte tenho uma porcentagem 100 menos aquele valor P%. Okay? Vou complementar. E como é que eu vou calcular os quartis? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular o elemento quartílico. Exatamente a mesma ideia que a gente usava para calcular a mediana. O primeiro passo era calcular o elemento mediano. De seguida, verificávamos em que ponto esse elemento mediano está localizado ou em que ponto esse elemento mediano está acumulado. Okay? No caso em que eu tenho dados classificados ou dados agrupados. Então, se os dados forem agrupados, eu tenho que identificar uma categoria, ok? No caso em que os dados estão agrupados, mas não em classe, eu vou identificar uma categoria onde aquele valor está acumulado. Aquele valor está contido naquilo que são as frequências acumuladas. E o valor que eu me refiro é esse elemento quartílico. Isso se os dados estiverem acumulados, mas não em classe. Se os dados estiverem acumulados, mas em classe, eu vou identificar exatamente a classe, ok? Aliás, vou identificar a frequência acumulada, ok? No que faz com que o elemento quartílico esteja acumulado. Ou seja, aquele mesmo procedimento que a gente fazia para calcular a mediana. Então, se os dados forem brutos ou dados simples, aqueles que ainda não estão agrupados, o cálculo da mediana
aliás, o cálculo do quartil segue a mesma também a ideia da mediana. Isto é, o quartil K vai ser exatamente o elemento superior, isto é, vou calcular o elemento EK, EQ de K. Se esse valor for decimal, por exemplo, se for 1.5, se for um valor decimal, mesmo se for 1.01, é um valor decimal. Então, se esse elemento quartílico for um valor decimal, então o quartil vai ser o elemento que está na posição, eu vou ter que arredondar para mais. Isto é, sempre que o elemento quartílico for decimal, eu vou ter que arredondar esse elemento quartílico para mais e depois vou pegar a massa de dados que eu tiver, vou buscar exatamente o elemento referente àquele ponto. Isto é, se o elemento quartílico for 2.25, 2.25 não é um valor inteiro, é um valor decimal. Então eu vou ter que arredondar isso para 3. Se o elemento quartílico for 2.1 ou 2.01, é decimal. Eu tenho que arredondar isso para 3. Então, na massa de dados, eu vou pegar o elemento que estiver na posição 3. Naturalmente, partindo do pressuposto que os dados já estão ordenados. Por quê? Posição 3, eu vou pegar o elemento que estiver no posto 3, daqueles dados ordenados. Mas, se esse elemento quartílico for inteiro, ou seja, se o elemento quartílico for 2, por exemplo, é um valor inteiro, então o quartil, ok? O quartil de ordem K vai ser a média entre o elemento daquela massa de dados, o elemento que estiver na posição 2, que foi aquela posição que eu obtive, e o elemento que estiver na posição posterior a 2, que é a posição 3. Então, vou pegar esses dois elementos, vou calcular a média. Okay? Por exemplo, imagine eu tenho esse conjunto de observações, assuma que o tempo em minutos, okay, de espera em uma determinada fila de ônibus durante 13 dias para onde de um cidadão particular que se dirige à faculdade chega a esse comportamento. Isto é, no primeiro dia o tempo foi de 15 minutos, no segundo foi de 10, no terceiro foi de 2 e assim sucessivamente. Ok? Aí, o meu objetivo é de encontrar esses valores, quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Naturalmente, exatamente o que eu disse anteriormente, a primeira coisa, antes de fazer qualquer cálculo, primeiro tem que ordenar os dados, desde a menor observação até a maior. Tem que ser, os dados devem ser ordenados de forma crescente. Porque se você ordena os dados de forma decrescente, aí você vai cometer um erro. Tudo bem, você vai conseguir separar os valores em partes iguais. Mas aquilo que seria o seu quartil 1 acaba sendo o quartil 3. Você ordenou os dados do maior valor para o menor. Então, para você calcular os quartis, é obrigatório que os dados estejam ordenados de forma crescente, desde o menor ao maior valor. E esse processo de ordenação nós vamos chamar de rol, ok? Então, o nosso rol vai ser, vou pegar a menor observação, que é 2, depois vai 3, e eu vou ter esse conjunto, que está ordenado desde a menor observação até a maior, ok? Ok, observe quantas observações? Eu tenho 1, 2, 3, no total são 3 observações, são 13 dias. Eu vou calcular o elemento quartílico 1, ou seja, primeiro eu quero calcular o quartil 1, mas antes de eu obter esse quartil, eu tenho que calcular o elemento quartílico 1. Então, o elemento quartílico 1 vai ser 1, lembrando, o K, esse K que vocês estão a ver aqui, ele indica o enésimo quartil, ou seja, a ordem do quartil. Se K for igual a 1, significa que é o quartil 1. Se K for igual a 2, é quartil 2. E se K for igual a 3, é quartil 3. Terminou aí. O K só varia de 1 até 3. Porque quartil são 3 quartis que vão dividir a massa de dados em 4 partes iguais. Ok? Então, K igual a 1, eu vou colocar 1, vou multiplicar pelo tamanho da amostra, vou dividir por 4. Por que 4? Estamos a falar de quartis. O denominador aqui é dado pelo total de áreas, ou seja, eu dividi essa massa de dados em 1, 2, 3, 4 partes. Por isso eu estou a dividir esse elemento quartílico aqui por 4. Ok? Então, vou dividir por 4 e o resultado é esse. O elemento quartílico está na posição 3.25. Esse valor é inteiro? Claro que não. O valor é decimal. E o que eu vou fazer? Eu vou arredondar para mais. Obrigatoriamente. Mesmo se fosse 3.01, eu ia arredondar para mais, porque é um valor decimal. Então, assim, o quartil 1 vai ser o elemento desse conjunto de dados ordenados que estiver na posição
4. Eu aqui acabei pegando a parte inteira desse valor, depois somei mais um. Mas vocês não precisam, é só uma questão. Basta ver que o valor é decimal. É só arredondar para mais. Obrigatoriamente arredonde para mais. Então, arredondando para mais o 3,25, eu vou ter 4. E o elemento na posição 4, observe, tem a posição 1, 2, 3, 4. O elemento na posição 4 é o 5. Então, o quartil 1 é igual a 5. Aí pode surgir uma... Imagine, por exemplo, se eu tivesse usado esses dados originais, sem ordenar. Qual seria o elemento? Seria 1, 2, 3, 4. Aí seria 17. Mas observe que 17 é a maior observação. Então, não faz sentido nenhum. Por isso é sempre bom primeiro ordenar aquilo que é a nossa massa de dados. Ok? Então, já tenho o quartil 1. O quartil 2 é a mesma ideia. Vou calcular o elemento quartílico. Dado que trata-se de quartil 2, aqui o K vai ser igual a 2, então vou colocar 2 no lugar do K, vou multiplicar pelo tamanho da amostra, que é 13, vou dividir por 4, tenho esse valor. Esse valor não é inteiro, é um valor decimal, então eu vou arredondar também para mais. Então o quartil 2 vai ser o elemento que estiver na posição 8, arredondado aqui para mais. Tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Oitava posição é ocupada pelo 9. Então, o valor que divide a massa de dados em duas partes iguais é o 9. Por quê? Observe que se você fixa esse 9, quantas observações você tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Deixa eu ver. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Ok? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Acho que tem alguma coisa aqui. Tem uma falha aqui, como vocês podem notar. Se eu for a fazer esse produto, eu vou cancelar este com este. Fico com 2. 13 dividido por 2 não é 7,5. Eu cometi um erro aqui. 13 dividido por 2 é 6,5. Então, eu fiquei equivocado aqui. Então, tem que ser 6,5. Então, sendo 6,5, eu vou pegar o elemento na posição 7. Atenção, vou pegar o elemento na posição 7. Vocês podem refazer essas contas aqui. Então, vai ser 6,5. Eu acabei ficando equivocado aqui. Então, 6,5, vou pegar o elemento na posição 7, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. O elemento na posição 7. Então, aqui eu tenho 6 observações antes, aí vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, também 6 depois. Então, eu como vi que tinha 9, 9, por isso acabei não verificando isso antes e caí nesse erro. Então, como vocês podem ver, vocês devem prestar muita atenção. Aqui, fazendo essa conta toda, vai ser 6,5 no inteiro. E eu vou pegar o elemento na posição 7. Aí que seria 6 mais 1, que vai ser elemento na posição 7, vai ser igual a 9, por coincidência. Então, eu vou corrigir essa parte, depois vou atualizar o sistema, ok? Então, a mesma coisa vamos fazer aqui. Aí depois vocês podem fazer a revisão também aqui, mas eu acho que deve ser isso, 75% do 13, deve ser exatamente 9,75. E o que eu vou fazer? Esse 9,75 não é inteiro, vou arredondar para mais. Aí eu vou pegar o elemento da posição 10, ok? E o elemento da posição 10 eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª posição, ok? Então, isso, ok. Tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, é isso. 10ª posição. Então, esse é o valor que divide 75% das observações inferiores e 25% das observações superiores. Okay? E se os dados estiverem agrupados, como é que eu vou fazer? Se os dados estiverem agrupados, mas para esse caso os dados estão agrupados, mas não em classe, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o elemento quartílico, ok? E depois vou verificar nas frequências acumuladas, ver em que ponto esse elemento quartílico está acumulado, ok?
A mesma ideia do que a gente fazia para calcular a mediana. Porque essa frequência acumulada ela vai me indicar aquilo que são as posições que cada elemento ocupa. Lembrando que o x i igual a 4, que se repete 6 vezes, significa mesmo colocar 4, 4, 4, 4, 6 vezes. E isso é mesmo que escrever o 5, 5, 5, 5, 5, 4 vezes. Assim, ordenando dessa maneira. Mas para evitar esse trabalho todo, a gente simplesmente pode calcular aquilo que são as frequências acumuladas, ok? O resultado vai ser o mesmo. Ok. Nisso, eu vou calcular o elemento quartílico 1, que vai ser 22 vezes 1, que veio 22. Vou dividir por 4, isso vai ser 5,5. Ok? Basicamente, aqui vou ter cancelo, vou ter 11 dividido por 2, é 5,5. Ok. Esse valor é decimal, então vou arredondar para mais. Eu vou pegar o elemento que está na posição 6. Qual é esse elemento que está na posição 6? Observem, mais uma vez, voltando para o conteúdo anterior, esse 6 acumulado significa que o 4 ocupa a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta posição. Esse 10 significa que o 5, se a sexta posição é ocupada pelo 4, então a sétima, a oitava, a nona e a décima posição, tenho que acrescentar 4, é ocupada pelo 5. Então, se a décima posição é ocupada pelo 5, significa a 11ª, a 12ª, a 13ª, a 14ª e a 15ª posição é ocupada por 6, e assim sucessivamente. Ok? Então, nisso, o quartilo 1 é aquele elemento que está na posição 6. Quem está na posição 6? Na posição 6 está o 4. Ok? Por quê? Porque o 6 está acumulado logo aqui nesse primeiro valor. Você não pode pular. Se o elemento quartílico aqui fosse 7, aí o 7 não está aqui, o 7 estaria no 5. Mas não, está no 6. Então você não pode pular para o outro nível enquanto o elemento quartílico que você arredondou para mais está nessa primeira categoria. Ok? Então o quartil vai ser 4, que é o elemento da sexta posição. E de igual forma, o elemento quartílico 2, cancelando este com este, vai ser 11. Onde é que o 11 está? Naturalmente, o 11 não está aqui, não está acumulado aqui. O 11 nem está acumulado aqui, mas o 11 está acumulado no 6, ok? Mas tem uma particularidade. O elemento quartílico 2 é inteiro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a média entre o valor que estiver nessa posição e o valor que estiver na posição posterior, que vai ser a média entre o elemento da posição 11 e a posição 12. Ok. Quem ocupa a posição 11? Naturalmente, quem ocupa a posição não é o 5, porque o 5 termina na posição 10. A posição 11, 12, 13, 14 e 15, como vocês podem ver, é ocupada pelo 6. Então, eu mesmo que pegar posição 11 é 6, posição 12 é 6, calculamos a média e tenho esse 6. Ok? E o mesmo vamos fazer para o caso do quartilo 3, que é dessa maneira. Ok, e se os dados estiverem agrupados em classe, como é que vamos fazer? A primeira coisa, vamos usar o mesmo procedimento que nós fizemos para calcular a mediana. Vamos localizar a classe quartílica. Ok? Aqui tem que ser quartílica, ou seja, vamos calcular o elemento quartílico, vamos verificar em que classe está. E o elemento quartílico vamos calcular usando a mesma fórmula anterior. E de seguida vamos usar essa fórmula, como vocês podem ver, é exatamente a mesma fórmula que nós usamos para calcular a mediana. Feito isso, identificamos o limite inferior e o superior da classe quartílica e vamos extrair aquilo que é a frequência absoluta simples, a frequência acumulada, e usamos essa fórmula para calcular. Ok? E mais um exemplo aqui. O que é que vamos fazer? Eu quero calcular o quartilo. Primeiro, vou obter o elemento quartílico 1 nessa massa de dados. Observem que agora o exemplo é diferente, né? Esse exemplo, o meu n era de 22, aqui já não. O n é 30. Okay? Então, o elemento quartílico 1 vai ser igual a 1 vezes 30 dividido por 4, dá 7,5. Ok. Então, como é que eu posso usar aquela regra do tipo o valor, o elemento quartílico é decimal, tenho que arredondar para mais? Claro que não, porque os dados aqui estão agrupados em classe. É diferente daquele do outro procedimento, porque os dados lá não estavam agrupados em classe. Então,
O que você tem que fazer aqui é pegar esse valor, o 7.5, e olhar nessa frequência acumulada em que classe está. O 7.5 naturalmente não está na primeira classe, mas sim está na segunda classe. Ele está acumulado aqui. Então, feito isso, nós temos o limite inferior dessa classe e temos o limite superior da classe, assim como a frequência absoluta daquela classe. Então, são esses valores. E a frequência acumulada da classe anterior. Se eu estou nessa classe, nessa segunda classe, a frequência acumulada anterior é o 6. Então, é só voltar aqui, nessa fórmula, exatamente como que a gente fazia com a mediana, e compor. Feito isso, eu tenho o limite inferior da classe, onde o quartil 1 está localizado. Tenho a amplitude da classe, que é a diferença entre o máximo e o mínimo dessa classe, particularmente, de 1.5. O elemento quartílico, que foi isso que nós calculamos aqui, e a frequência acumulada anterior. Nisso vou dividir pela frequência da classe, esse seja a frequência da classe quartílica. Ok? Então, vamos compor essa fórmula e vamos ter 8.18 aproximadamente. 8.18. Como vocês podem observar, o 8.18 ele está dentro dessa classe. Ok? Então, isso reforça aquela suposição que eu dei na última aula, que sempre que a gente calcula uma quantidade, essa quantidade deve estar obrigatoriamente naquela classe de referência. E a mesma ideia nós podemos fazer para calcular o quartil 3 e o quartil 2, que é a mediana. Mas o quartil 2 já calculamos no outro exemplo. E como é que vamos interpretar? Esse valor de quartil 1, ele separa, esse exemplo é referente ao tempo de identificação de figuras, para aquela série de 30 crianças. E esse valor ele separa 25% de crianças com menor tempo de identificação da figura. Ou seja, entre as 25 crianças que levaram menos tempo para identificar uma determinada figura, o valor máximo é esse. Esse é o maior valor entre os 25% de crianças com menor tempo de identificação. Mas, ao mesmo tempo, esse 8.175, 8.18, é o maior valor para a outra parte, a parte de 75% de crianças com identificação, 75% de crianças com maior tempo de identificação de figuras. Okay? Ou seja, se aquele valor está mais ou menos aqui, no meio, em algum lugar, então esse valor é o maior entre essas crianças todas que tiveram tempo nesse intervalo, até essa metade, mas ao mesmo tempo é o menor valor para as crianças que tiveram tempo de identificação de figura, que varia nas outras classes. Ok? Então, eu vou terminar aqui essa aula. A parte dos quartis termina aqui. Na próxima aula, vamos falar aquilo que é as medidas de variabilidade. Só para lembrar, não se esqueçam, na aula de segunda-feira vamos ter aquilo que vamos introduzir medidas de variabilidade, mas a aula vai ser online. Ok? Boa noite a todos.